Amados e queridos irmãos, estamos aqui de volta e hoje nós vamos meditar sobre a vida de um dos personagens mais marcantes da Bíblia. E estamos nos referindo a Jó. A história de Jó está registrada no livro que leva o seu nome e apresenta um homem que conheceu a prosperidade, mas também passou por uma profunda experiência de sofrimento. Ele perdeu seus bens, seus filhos e a sua saúde. Também enfrentou incompreensão e palavras duras daqueles que deveriam consolá-lo. Mesmo assim, sua história nos ensina que é possível permanecer firme em Deus quando não conseguimos compreender tudo o que está acontecendo. Por isso, nós vamos aprender algumas lições preciosas da vida deste homem chamado Jó. Olha, a primeira lição que aprendemos com ele é que, na verdade, podemos ser fiéis a Deus mesmo em tempos de sofrimento. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, palavras que o próprio Deus havia falado para Satanás. Sua fidelidade não estava baseada apenas nas bênçãos que recebia. Quando as circunstâncias mudaram completamente, Jó continuou reconhecendo a soberania de Deus. Isto nos ensina algo muito importante. Nossa fé não deve depender somente das coisas boas que recebemos. Nós servimos a Deus porque Ele é digno de ser adorado em qualquer circunstância. A segunda lição que aprendemos com Jó é que nem todo sofrimento significa que a pessoa está sendo castigada por algum pecado específico. Observe, os amigos de Jó insistiam que o sofrimento dele era necessariamente consequência de algum pecado oculto. Porém, o próprio livro mostra que essa explicação era inadequada. Essa é uma advertência muito importante para nós. Quando alguém estiver passando por uma grande dificuldade, não devemos rapidamente julgá-lo ou dizer: isso aconteceu porque você pecou. Há momentos em que não entendemos o motivo de determinada provação ou sofrimento. Nesses momentos, precisamos substituir o julgamento pela compaixão e também pela oração. Aí a terceira lição que a gente aprende na vida de Jó é que podemos apresentar nossas perguntas e nossas dores diante de Deus. Observe, Jó não fingiu que estava tudo bem. Ele expressou sua tristeza, suas dúvidas e sua angústia. Jó era um homem. Isso nos mostra que a fé verdadeira não significa esconder nossos sentimentos diante do Senhor. Podemos conversar com Ele com sinceridade. Porque quando não entendemos o que está acontecendo, podemos dizer: Senhor, eu não compreendo, mas continuo confiando em Ti. Essa deve ser a minha e a sua posição diante dessas situações. A quarta lição que aprendemos com a história e com a vida de Jó é que não devemos permitir que a dor destrua nossa confiança em Deus. Jó passou por uma situação que ele não conseguia explicar,
mesmo sem compreender o motivo de sua provação, ele continuou buscando ao Senhor. Lá no livro de Jó, no capítulo 19 e o versículo 25, nós encontramos uma das declarações mais conhecidas do livro, quando Jó diz: porque eu sei que o meu Redentor vive. Essa declaração, ela revela esperança em meio à crise. Talvez hoje alguém esteja atravessando uma situação que não consegue entender. Aí, diante disso, a mensagem do livro de Jó, da história de Jó, é: continue confiando. As circunstâncias podem mudar, mas Deus continua sendo o mesmo, ou seja, Ele é Deus. Aí a quinta lição que nós aprendemos nessa história é que Deus é maior do que aquilo que conseguimos compreender. No decorrer do livro, Jó faz perguntas difíceis. No final, Deus responde apresentando sua grandeza, seu poder e sua sabedoria. Jó percebe que existem coisas que estão além da compreensão humana. Isso nos ensina a diferença entre fé e entendimento. Nem sempre teremos todas as respostas, mas podemos confiar naquele que conhece todas as coisas. A fé não significa compreender tudo. Fé significa, no entanto, continuar confiando em Deus, mesmo quando não temos todas as respostas. Aí a sexta lição que eu e você aprendem no livro de Jó é que Deus também trabalha em nossa vida durante os períodos de espera. Jó desejava uma resposta imediata, porém precisou atravessar um período de silêncio, questionamentos e espera. Há momentos em nossa caminhada em que Deus parece estar em silêncio. Você já experimentou isso? Mas o silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Mesmo quando não percebemos o que Ele está fazendo, podemos descansar na certeza de que o Senhor, Ele continua presente e Ele está trabalhando. Aí nós temos a sétima lição, e aprendemos aqui nesta sétima lição que Deus pode restaurar aquilo que foi perdido e transformar a nossa história. Observe, no final do livro, Deus restaurou a vida de Jó e lhe concedeu novas bênçãos. Então, a restauração de Jó não significa que todas as pessoas terão exatamente o mesmo tipo de experiência nesta vida. A grande mensagem é que Deus continua sendo poderoso para restaurar, sustentar e conduzir seus filhos sempre em vitória. Mais importante do que receber novamente aquilo que foi perdido, foi o que Jó aprendeu sobre o próprio Deus. Porque em toda história de sofrimento sempre há aprendizado. Veja que no final, Jó declarou uma frase maravilhosa quando ele diz: com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Está aí no livro de Jó 42, versículo 5. Então Jó passou de uma experiência de conhecimento para uma experiência mais profunda com Deus. É isso que Deus quer fazer também na sua vida, na minha vida, e assim que você possa ser abençoado através desta mensagem e entender: Deus está com você no sofrimento. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.